um dos patriarcas da Bíblia, e naturalmente para falar da história dele não dá para falar em um culto só. Assim como nós fizemos no livro de Juízes, nós não dávamos para falar todo o conteúdo do livro de Juízes, ou aquilo que a gente queria abordar, apenas em um culto, ou numa pregação. Então nós fizemos algumas subdivisões, e nós vamos fazer da mesma maneira. Nós vamos pegar alguns assuntos da vida de Jó, quem sabe 3 ou 4 assuntos, para poder agasalhar o nosso coração, edificar o nosso coração, e vamos fazer isso a partir de hoje, tá ok? O tema central, o tema maior, é vencendo as crises através da fidelidade, aprendendo com Jó. Hoje nós vamos ver aí esse primeiro tema, uma guerra invisível, primeiro versículo do versículo 1, aliás, primeiro capítulo do versículo 1 ao versículo 22. Por que fui motivado a olhar para o livro de Jó? Nós estamos vivendo momentos, na verdade, a raça humana sempre viveu essas situações, mas estamos vivendo momentos nessa nossa geração bastante conturbados, bastante delicados, e muitas pessoas perto de nós têm sofrido. Muitas pessoas perto de nós, irmã Isa, têm passado por crises, por dificuldades e por sofrimentos de categorias incomensuráveis para mim e para você. Por exemplo, aquele pai que perde um filho, nesse momento que estamos vivendo. É algo terrível. Nós temos alguns queridos lá em Londrina, em especial a semana passada, que perdeu o pai, o irmão Sidney, doutor Leandro, doutora Fabrícia, irmãos em Cristo, pessoas que nós amamos tanto. Perdeu o pai, doutor Sidney. Doutor Sidney foi inclusive padrinho de casamento meu e da Vanessa, alguém muito querido, alguém bastante expansivo e sobretudo servo do Senhor fiel. E a pergunta é, por que ele? Homem tão temente ao Senhor, não é? Por que sofreu tanto lá naquela UTI, entubado? Alguém servo do Senhor. Porque, sejamos razoáveis, quando sofre alguém que a gente não tem sob júdice, no sentido, aliás, tem sob júdice no sentido de que não era uma boa pessoa, sejamos bem sinceros, a gente fica até mais tranquilo, né? A gente diz assim, não, mas esse daí, olha, era alguém muito ruim. E a gente chega a dizer assim, por que morreu aquele? Por que Deus levou esse e não levou aquele outro que precisava ir? Às vezes a gente pensa assim, não é? Porque o sofrimento do justo nos incomoda. Incomoda aquele que é justo e sofre, aquele que faz a vontade de Deus e sofre. Inclusive, de en passant, o pastor Maicon fez referência a isso no culto pela manhã. Quando sofre aqueles que nós sabemos que são servos fiéis do Senhor, como o pastor Paulo Davi, lá em Curitiba, e outros, e você mesmo, quem sabe está passando por uma crise, é difícil para a gente entender. Às vezes até incongruente do ponto de vista da nossa cognição mesmo, da nossa busca de entendimento e compreensão. Então, hoje eu quero olhar para a vida desse homem e extrair, a partir desse primeiro tomo, dessas primeiras reflexões, alguns conteúdos sobre o sofrimento também na vida do fiel. E como o fiel deve se portar ante a esses sofrimentos. Como o fiel, como aquele que serve ao Senhor de verdade, deve se colocar quando sofre, quando passamos por crises. E hoje veremos um homem que de fato sabe o que é sofrer. Talvez na Bíblia só Jesus tenha sofrido mais do que Jó, porque Jó teve alguns sofrimentos tenebrosos, e nós vamos ver aí algumas dessas características. Então eu quero combinar com você hoje. Hoje nós vamos fazer uma leitura, uma rápida leitura, para fazer a apresentação da personagem Jó, e a partir dos próximos domingos, então, a gente entra de maneira mais a miúde, mais aprofundada sobre os temas de Jó. Mas o tema de hoje é uma guerra invisível. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes nós estamos aqui na melhor da vida, na melhor do mundo, vivendo os nossos momentos mais enaureados, mais com os maiores louros, e de um dia para o outro, no caso de Jó, no mesmo dia, as coisas mudam drasticamente. Existe uma outra esfera que nós não conseguimos ver com os nossos olhos humanos, que também está trabalhando. E aí, o que devemos fazer? Como devemos agasalhar o nosso coração? Como devemos viver diante dessa situação e diante do mundo visível e do mundo invisível? Ou seja, aquele que nós não conseguimos enxergar, ok? Então, pense aí nessa guerra que está acontecendo, nessa batalha que está acontecendo nas regiões celestiais, entre os cosmocrátares, aqueles seres espirituais que por aí estão e muitas vezes tentando tragar as nossas próprias
vidas. Mas indo aqui para o primeiro capítulo do livro de Jó, abra sua Bíblia então comigo, primeiro capítulo do livro de Jó. Como combinado, nós vamos ler, citar, referenciar, e você já sabe, eu vou referenciando, parando um pouquinho, explicando o texto, depois a gente faz a aplicação no final. Mas hoje a ideia é apresentar esse jovem chamado Jó, esse senhor chamado Jó ao seu coração. E o primeiro versículo, então, vai dizer o seguinte: havia em Uz, ou na terra de Uz, um homem chamado Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava da aparência do mal. Para aí no primeiro versículo. Pensa no homem. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava da aparência do mal. Ainda no primeiro versículo, nós temos algumas colocações. Primeiro, provavelmente foi o próprio Jó quem escreveu esse livro, ou Moisés. Se nós parássemos por aqui, nós poderíamos pensar assim: bom, é um homem se autorreferenciando, fazendo uma autobiografia, e naturalmente, quando eu vou amanuir uma biografia minha, eu vou colocar as minhas melhores características. Eu vou dizer sobre mim as melhores coisas. Eu vou dizer que eu era de fato o cara. Esse cara sou eu. Então, se nós estivéssemos olhando para alguém, parasse aqui, para alguém que está escrevendo sobre si, nós poderíamos olhar para esse cara e falar: mas esse camarada aqui é cheio de si, é arrogante, é um cara que se acha, não é? Porque é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Jeremias, no capítulo 5, versículo 1 do seu livro, diz o seguinte: Jeremias faz um texto parecido com o texto de Diógenes lá em Atenas. Diógenes era um dos filósofos em Atenas. Um dia ele pegou uma lanterna, saiu correndo pelas ruas de Atenas, pelas praças, dizendo: eu procuro um homem. No caso de Diógenes, ele procurava um grande filósofo. Mas no caso de Jeremias, Deus manda ele procurar pelas praças, pelas ruelas, por todos os lugares, pelas ruas, um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, e ele não encontrou. Quando você vai para Romanos capítulo 3, do versículo 10 em diante, você vai perceber que o texto bíblico vai dizer que não há nenhum sequer, nenhum homem que seja justo, nenhum homem aqui no sentido majestático, homem e mulher, que seja justo, que seja íntegro, que seja temente a Deus. Então o texto bíblico está dizendo que não há. E no primeiro versículo que nós acabamos de ler, nós vemos um homem que o texto está dizendo que ele é. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Daqui a pouco a gente volta para aplicar esse primeiro versículo no nosso coração. Mas de saída, esse camarada é alguém cheio da unção de Deus. O versículo 2 vai dizer que nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, e possuía ele também um grande número de servos ao seu dispor. Além de, olha só, além de ter 3.000, ou melhor, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de jumentos, significando dizer que tinha, aliás, 500 juntas de bois, significando dizer que tinha 1.000 bois e 500 jumentas. O camarada tinha servos a perder de vista, o camarada tinha um grande número de rebanho, era um rebanho gigantesco, ele tinha 10 filhos, dentre eles 7 filhos e 7 filhas. Olha de quem nós estamos falando. Não é pouca coisa, meu irmão. Pense só, naquela época, às vezes uma cidade inteira tinha mais ou menos 3.000 ovelhas no seu rebanho. Nós estamos falando de um homem que tem 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, que era uma espécie de Ferrari daquela época. Quanto custa uma Ferrari? Imagine aí, faz o cálculo para 3.000 Ferraris. Quanto custa um trator daquele bem reforçado? Faz o cálculo aí, 500 tratores ao seu dispor. Preste atenção de quem nós estamos falando. E Deus agraciou esse homem com 10 filhos. Naquele contexto, ter filhos em grande número era grande bênção da parte do Senhor. Então nós estamos falando de alguém que é extremamente fausto no sentido de ser aquele que desfruta de grandes benefícios da parte do Senhor. E aí o texto bíblico vai dizer que aconteceu na casa desse homem algo interessante. Os seus filhos, verso 4, os seus filhos iam nas casas uns dos outros para se refestelar, segundo o turno de cada um deles, e chamavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem vinho junto com eles. Ainda no versículo 4, só estou fazendo o spoiler aqui. Veja só, a família desse homem, eu não sei você, mas lá na minha casa tinha 3 irmãos, somos em 3 irmãos. Eu sou o mais velho dos 3 e bastante dilatado o período aí de idade.
Mas mesmo assim havia uma rivalidade, era uma brigaiada, especialmente entre os dois menores. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi história aqui que tem irmãos que não era briga apenas só de falar ou de fofocar para a mãe ou para o pai, era briga de sair, às vezes, do braço mesmo, né? E aquela coisa toda. O texto bíblico vai dizer no versículo 4 que esses irmãos, os 10 irmãos, 7 irmãos e 3 irmãs, eles viviam unidos. Eles viviam num sentimento de unidade dentro da casa uns dos outros. Eles viviam em harmonia. Será que isso acontecia de maneira voluntária? Ou será que houve algum investimento por parte da vida desse homem na vida dos seus filhos? Bom, o texto continua e diz que no decorrer, ou depois do turno de dias das festas dos seus filhos, Jó chamava os seus filhos e os santificava. E de madrugada ele levantava e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado ou blasfemado no seu coração contra Deus. Para aqui mais um pouquinho, a gente vai voltar, mas para mais um pouquinho. O camarada entendeu, encarnou o que diz Deuteronômio capítulo 6. Ele era o sacerdote da sua casa. Ele entendia a importância de unir os seus filhos, mas não só isso. De levar e de se consagrar e de ser de fato o homem macho da sua casa, de ser um homem que aglutinava do sentido espiritual a vida dos seus filhos, orava por eles. E o texto bíblico vai dizer no final do versículo 5 que ele fazia isso constantemente, não era de maneira espaçada, não era de maneira sazonal, era constante o investimento de Jó na vida dos seus filhos em oração e sacrificava pelos seus filhos. Então veja só, nós estamos agora nesse primeiro tomo da história de Jó, já vimos quem ele é e agora ele está aqui nessa esfera que ele pode ver. A esfera real, a esfera do momento, na esfera terrena. Está acontecendo tudo aqui no mundo visível. Agora entra no versículo 6. O versículo 6, o texto bíblico vai dizer que num dia onde os filhos de Deus, os Bená Elohims, os filhos de Deus, se apresentavam ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás aqui, a palavra é o acusador. Para mais um pouquinho aqui. Veja só, um dia onde todos os filhos de Deus se apresentavam a ele, naturalmente para fazer uma espécie de relatório, vem um momento diferenciado na vida de Jó. Porque até aqui nós estamos no tangível, no palpável, no toque, no visível, no que eu posso depreender com as minhas sensações, de maneira sensorial. Agora, do versículo 6 em diante, a coisa muda de prateleira. Agora Jó é levado, ou vai ser elevado, a uma instância que ele não pode dominar. Que ele não tem a menor noção do que está acontecendo. Então, nesse dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, veio também Satanás, o acusador. E o texto seguinte vai dizer que o Senhor procurou, ou disse a Satanás, perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Veja só, parece essa ser uma missão de Satanás. Satanás é o vagabundo por excelência. O vagabundo no sentido semântico da palavra, aquele que vaga, aquele que está vagueando, aquele que está passeando, aquele que não deixa de andar pelos recônditos da terra, pelos 4 cantos da terra, prescrutando e tentando tragar a mim e a você. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer que ele é o nosso adversário, ele está bramando como um leão ao nosso derredor, tentando tragar. E era exatamente isso que Satanás estava fazendo na época de Jó. Está passeando. Ele está tentando articular alguma estratagema para poder, de alguma maneira, capturar Jó. E aí, olha só que interessante, o que vai tirar aquele argumento inicial do primeiro versículo, que havia uma bravata no primeiro versículo. Havia uma autobiografia falseada no primeiro versículo. Porque agora, nesse versículo, Deus vai dizer o seguinte, viste, dizendo a Satanás, viste o meu servo Jó? Não há nenhum outro homem semelhante a ele na face da terra. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja só, agora não é mais Jó falando sobre si. Agora é o próprio Deus dando as características desse homem. E eu fico pensando, quando Deus olha para mim e para você, será que Ele tem o mesmo prazer para dizer de mim e você o que Ele acabou de dizer de Jó?
Se Deus olhasse para você hoje à noite, Ele poderia dizer, num diálogo com Satanás, Ele poderia dizer, viste o Osvaldo, viste o Adilson, viste o Rafael, homem íntegro, viste a Magali, mulher íntegra, reta, temente a Deus. Olha que coisa interessante que nós temos aqui. É um homem que não tem do que se envergonhar. É um homem que é o maior do Oriente, o homem que tem o maior poderio naquele contexto, mas ainda assim, ele não se arroga. Ele não é exaltado por si mesmo. É o próprio Deus que dá as suas características. E aí o verso seguinte vai dizer o seguinte, Satanás diz para o Senhor, olha só a estratagema, a estratégia de Satanás, mais ou menos o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Ele diz o seguinte para o Senhor, todavia, ou porventura, debalde serve Jó ao Senhor. Debalde significa, é sem nenhuma motivação escusa, é sem nenhum interesse, é sem o des, ou dando para receber, é isso que Satanás está dizendo para Deus. Porventura, ele serve ao Senhor debalde? Não cercaste o Senhor a ele com a sebe, uma sebe é um muro, uma muralha intransponível. Cercaste a ele, a sua casa, a sua propriedade, o trabalho das suas mãos o Senhor prospera e também os seus bens se multiplicam na face da terra. Faz o seguinte, estende a sua mão, toca em tudo o que ele tem e verás se ele não blasfemará na tua face. Olha o que Satanás diz para Deus. Em outras palavras, o que Satanás está dizendo para Deus aqui é o seguinte, ele só serve o Senhor porque o Senhor está dando tudo de bom e do melhor para ele. Ele só serve o Senhor porque o Senhor o protege. Ele só serve o Senhor porque ele é o homem mais rico do Oriente, é o homem mais honorável do Oriente. Quando ele perdeu o prestígio, quando ele perdeu o dinheiro, quando ele perder tudo isso, ele não vai mais servir o Senhor. Ele só faz isso porque ele tem um interesse escuso, um interesse por trás. Se acabar isso, coloca a mão sobre ele, o Senhor vai ver que ele vai blasfemar contra o Senhor na sua cara. É isso que Satanás está dizendo para Deus. Então Deus disse a Satanás, vai-te, agora você tem poder sobre tudo quanto ele possui, porém não toque na sua vida, ou não toque nele. Satanás sai da presença de Deus, e aí para aqui. Se parasse aqui, é um diálogo, é uma situação bem complicada, porque no ano passando os nossos estudos nós vamos ver aqui a soberania de Deus, como Deus está agindo, quem é Deus nessa história, nós vamos ver de maneira mais a miúde. Mas veja só, se parasse aqui, é um diálogo, mas não aconteceu muita coisa ainda, né? Só há uma promessa. Mas olha o que vai acontecer a partir do versículo 13. A partir do versículo 13 vai dizer o seguinte, sucedeu que num determinado dia estavam todos os filhos de Jó se refestelando na casa do irmão primogênito. Ao que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, olha só, aparece um mensageiro, lembra que Satanás agora tem direito e poder sobre a vida de Jó? Agora ele começa a lancetar na vida de Jó. Apareceu um mensageiro para Jó e disse, pastavam, ou melhor, lavravam os bois e pastavam junto a eles as jumentas, deram os sabeus sobre eles, levaram todos, mataram os servos a fio de espada, só eu sobrei para contar. Falava esse ainda, chegou um outro na sala de Jó e disse o seguinte, veio o fogo de Deus, fogo do céu, queimou as 7.000 ovelhas, queimou os seus servos, só eu sobrei para contar. Falava esse ainda, chegou um outro, entrou e disse, vieram os caldeus, deram em 3 bandos, levaram os camelos, mataram os servos a fio de espada, só eu sobrei para contar. Falava esse ainda, entrou um outro dizendo o seguinte, os seus filhos se refestelavam na casa do irmão mais velho, veio um vento do deserto, pegou nos 4 cantos da casa, derrubou a casa sobre eles, todos morreram, só eu sobrei para contar. Jó, depois de ouvir isso, se levanta, rasga suas vestes, rapa a sua cabeça e se joga em terra. O que nós esperaríamos aqui agora é que Jó ia começar a blasfemar. Aliás, o que Satanás esperaria é que Jó ia começar a blasfemar. Agora era a hora que Jó iria colocar tudo no ventilador e ia fazer aquele banzé. O versículo caprichosamente diz que ele se joga em terra e ele adorou.
Olha a postura desse homem. Em tudo, Jó não atribuiu falta alguma ao Senhor. Meu irmão, olha só, ele perdeu o prestígio, ele perdeu propriedades e bens, ele perdeu todo o dinheiro, o mais importante, ele perdeu todos os seus filhos, não sobrou nem álbum de fotografia. Imagine você, acordando, um belo pai de família, dono de muitas propriedades e bens, dono de uma grande empresa, o maioral do ramo da agricultura, da agropecuária, e tudo isso. E agora, em menos de, eu imagino que esse trânsito desses mensageiros, quem sabe uma hora, menos de uma hora, acabou-se tudo. Acabou tudo. Mas vamos entrar no capítulo 2, rapidinho, até o versículo 13, só para a gente saber o que vai acontecer, para conhecer bem o negócio. Capítulo 2, acontece curiosamente a mesma coisa. Aí o texto bíblico vai dizer no primeiro versículo do capítulo 2, num dia em que os servos do Senhor, ou que os filhos do Senhor, vieram apresentar-se diante de Deus, veio também Satanás. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Ele falou a mesma coisa, porque essa é a especialidade dele, de derrodear a terra e passear por ela. E aí Deus diz para Satanás o seguinte, viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Não existe nenhum outro homem sobre a face da terra como ele. Você me instou para que eu o consumisse sem causa, mas ele permaneceu fiel. E aí Satanás diz o seguinte, o texto vai dizer, disse Satanás, pele por pele, e verás que o homem dará tudo pela sua vida. Faz o seguinte, Deus, estende a sua mão, toca nos seus ossos, toca na sua carne, e verás se ele não blasfemará na sua cara. No texto bíblico está mais romântico, na sua face. E aí Deus diz para Satanás o seguinte, você tem agora o poder sobre ele. Faça o que quiser com o corpo dele, só preserve-lhe a vida. Então Satanás sai da presença de Deus e Satanás fere Jó, agora de tumores malignos das plantas dos pés ao ápice da cabeça. O verso 8 vai dizer que Jó então senta em cinza, pega um caco, talvez um caco de cerâmica, e começa a se raspar, aquela dor, aquela coceira, aquela coisa toda. Nesse ambiente, ou nessa ambiência, aparece uma personagem, e é a mulher de Jó. E essa mulher pergunta para Jó o seguinte, Jó, mesmo nessa situação, você permanece fiel a Deus? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Porque se existia alguma suspeição que o problema era Jó, para matar os 10 filhos dela, agora essa suspeição não existe mais, é o pecado de Jó, porque Deus matou todo mundo, acabou tudo e agora está pegando a ele. A teologia de causa e efeito, não é? Então, amaldiçoa logo e morre. E olha o que Jó vai dizer para ela. Jó diz para ela o seguinte, você fala como uma louca, como qualquer louca. Nós recebemos os bens, os benefícios, a bondade de Deus. Não receberíamos também o mal da parte do Senhor? Veja só, esse versículo aqui está em conexão lá no versículo 22, melhor, no versículo 21 do primeiro capítulo. Porque a ideia aqui é quando Jó fala, nu, saí do ventre da minha mãe, e nu, tornarei para lá. Deus deu, e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E agora ele fala para a mulher, você não recebeu tudo que era de bom de Deus? Por que agora nós não permaneceríamos firmes e fiéis, recebendo o que aparentemente é o mal? E aí o texto bíblico vai dizer que aparecem os 3 amigos dele, 3 amigos ficam sabendo do mal e de todo o sofrimento de Jó, eles se reúnem, cada um da sua região, e vêm para poder encontrar com Jó. Elifaz, Bildade e Zofar. Nós temos aí 3 regiões, um era de Temã, outro era o Suíta, o Bildade era o Suíta, e depois o Naamatita. Por que essas regiões são importantes aí nesse versículo? É para mostrar que eles vêm das regiões onde existiam os homens mais sábios da região. Se você quer saber de sabedoria, pensar em sabedoria, esses homens aqui eram estilo Salomão.
Esses 3 aqui eram os caras. Depois nós vamos ver que tem um outro mais jovenzinho que não apareceu aqui, que é o Eliú, vai aparecer lá no capítulo 32, lá na frente. Mas por enquanto esses 3 homens, os homens mais sábios. Então eles ficam sabendo do sofrimento de Jó, se reúnem e vão até a cidade, até a região onde Jó está, para se condoer com ele e dar conselhos. E aí o texto bíblico vai dizendo lá no versículo 12, que quando eles chegam, eles olham de longe e vêem uma figura quase que informe, uma figura gusana, uma figura podre, e eles não reconhecem, diz o versículo bíblico, não reconhecem, rasgam as suas vestes, choram, pegam o pó da terra, jogam na cabeça e começam a prantear. Se aproximam de Jó, sentam ao lado de Jó, e durante 7 dias e 7 noites, eles não dizem uma só palavra. Talvez se eles continuassem toda a história sem dizer nenhuma palavra, seria melhor. Mas aqui, terminando o versículo 13, nós temos, então, parte de todo o sofrimento que Jó vai começar a se desenvolver. Guarde isso aí na sua mente, no seu coração. Porque, irmãos, pense comigo. Nós estamos falando, novamente, do homem mais fiel da face da terra naquele contexto. Nós estamos falando de alguém que tinha tudo para que a gente olhasse para ele, para a sua vida reta, porque era um homem íntegro. O que é integridade? Vocês sabem o que é integridade? Integridade é aquilo que eu esboço, aquilo que eu vivo quando eu estou do lado de dentro, onde ninguém está me vendo. Do lado de dentro do meu quarto, na minha casa, em um lugar onde as pessoas não me veem. No lugar onde é o recôndito, é o esconderijo, onde eu estou escondidinho, ali eu posso agir com integridade, porque ali ninguém está me vendo. É ali que eu serei inteiro ou não na presença de Deus. O texto bíblico está dizendo que ele é inteiro ali. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 4, versículo 23, o seguinte: de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então é no seu coração que procede a integridade. Esse homem era íntegro. Esse homem era reto, talvez ele encarnou o Salmo 1. Bem-aventurado o Jó, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa. 10 frutos, 10 filhos, tantas bênçãos. O camarada é íntegro, o camarada é reto, o camarada é temente a Deus. Lembra lá de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22? Fugir da aparência do mal. Ele foge da aparência do mal também. Lembra de Efésios capítulo 4, versículo 27? Ele não dá lugar para o diabo. Ele vive uma vida casta, uma vida espiritualmente dedicada ao Senhor. Ele carrega no seu coração um altar ambulante. Porque a todo tempo ele quer saber se o que ele está fazendo agrada ou não ao Senhor. Ele não é um crente de tempo parcial. Ele é um crente de tempo integral. Ele vive o Evangelho na sua integralidade. As boas novas de Deus na sua integralidade. Então é sobre esse homem que nós estamos falando. É um homem que tem um testemunho ilibado. E quem diz é o próprio Deus. Irmãos, se nós estivéssemos olhando aqui para uma teologia de retributiva ou de causa e efeito. O que é teologia de causa e efeito? Assim como nas leis físicas e naturais, você não tem dúvida que se eu soltar essa Bíblia aqui 5 vezes, alguém tem alguma dúvida que as 5 vezes ela vai cair? Alguém tem alguma dúvida? Claro que não, existe uma lei física, a menos que tenha um telecinesista aqui com muito poder, que consiga fazer ela flutuar, né? Quase com uma coisa assim mítica, mas ela vai cair. Existe uma lei física. Essa lei, aqueles que defendem essa teologia de causa e efeito, aplica essa lei com as mesmas categorias para a vida espiritual. Então eles dizem o seguinte: olha, se você está sofrendo, se há crise, se há tribulação, é porque é o efeito de algo que você fez. A tribulação, a crise, a dor é o efeito. O que gerou isso? O pecado. Então, impreterivelmente, você tem que ter pecado para que você tenha crise, para que você tenha dor, para que você adoeça, para que aconteça isso ou aquilo na sua vida. É óbvio que existem um número gigantesco de doença hamartiagênica, ou seja, doença causada pelo pecado. Mas nós sabemos também que nem sempre, e quase nem sempre, as nossas doenças não têm a ver com esse pecado nessa categoria.
Então, às vezes nós estamos vivendo tempos de crises, tempos de dificuldades, e não temos a menor noção do que está acontecendo. Era isso que estava acontecendo na vida de Jó. Jó vai passar por tribulações que ele não tem a menor noção do que está acontecendo. Ele está no meio do furacão, ele está no olho do furacão, não sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo na vida de Jó? De maneira resumida, Deus está trabalhando em Jó para transformar o melhor homem da face da terra num homem ainda melhor. Irmãos, muitas vezes, quando nós estamos passando por tribulações, por dificuldades, quando Deus coloca no seu cadinho divino, a mim e a você, nós ali estamos porque Deus quer nos transformar em alguém ainda melhor. Sair incólume no sentido de não ser transformado, de não ser renovado, amoldado pelas tribulações, é o equivalente a não ter a sabedoria vindo da parte do Senhor. Jó era um homem sábio, porque ele diz no texto bíblico que ele era temente a Deus. Capítulo 9, versículo 10 de Provérbios vai dizer que a sabedoria, ou melhor, o temor é o princípio da sabedoria. E porque ele era temente a Deus, ele se afastava do mal. Tudo isso esse homem tem. E talvez você esteja aqui hoje à noite, ou mesmo aí na sua casa, conhecendo um pouquinho mais da história de Jó, e esteja vivendo situações, quem sabe, parecidas com o que Jó viveu. Passando por uma crise que só você conhece. Passando por uma crise espiritual, emocional, física, financeira, que só você sabe. E aí, o que nós temos aqui é que esse homem entrou nesse cadinho, entrou nesse olho do furacão, e ele vai começar a viver. E ele tem algumas opções. A primeira delas seria logo fazer o que a mulher dele falou para fazer, amaldiçoar logo Deus e morre. Por quê? O texto bíblico vai dizer, nós não vimos ali, mas no o capítulo 2 vai dizer que Satanás infligiu a eles tumores malignos, da planta dos pés ao ápice da sua cabeça. No capítulo 7, depois lê em casa, capítulo 7, versículo 4 e 5, vai dizer que ele está corroído de vermes. É gusano. É algo horrível, pululento. O mesmo capítulo, versículo 14, vai dizer que tudo isso fazia nele uma espécie de terror noturno. Ele tinha pesadelos terríveis. No capítulo 19, versículo 17, vai dizer que o hálito dele era fétido a distância de alguns metros. A própria mulher dele não suportava. No mesmo capítulo 19, vai dizer que os seus rins estavam em estado de calamidade. No capítulo 30, vai dizer que os ossos dele pegavam fogo. Foi uma somatização. Quem sabe, doutor Oswaldo, um baita estudo de caso. Dor para tudo que é lado. O corpo do homem só tinha dor. Só tinha dor. Sofrimento para tudo que é lado. Sofrimento para tudo que é lado. E aí, quando a gente olha para tudo isso que está acontecendo, Satanás entra em cena, e quem sabe, meu irmão, e aqui sem nenhum terrorismo, sem nada dessas coisas que a gente vê por aí, mas talvez Satanás está pleiteando, assim como é do feitio dele, de rodear a terra, passear pela terra, e talvez ele está pleiteando e tentando lançar em você tribulações, dificuldades, que façam com que você desista de servir a Deus. Porque esse era o objetivo maior, primaz, o princípio de Satanás, distanciar Jó de Deus. Eu gosto muito de Romanos capítulo 5, versículo 3 em diante, porque ele diz o seguinte: mas não somente isso, porém, gloriem nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança, a experiência, a esperança, e a esperança não nos confunde, porque o amor de Cristo foi derramado em nossos corações, através da esperança. Tribulação está vivendo? Está vivendo dificuldade? Você não sabe o porquê, como o pastor Maicon falou hoje pela manhã, Deus, eu sirvo ao Senhor, Deus, eu venho à igreja, Deus, eu até contribuo lá na igreja. Deus, eu vivo uma vida santa, está tudo certo na minha vida. Por que o Senhor está permitindo?
Aliás, nós sempre fazemos essa pergunta, né? Deus, o que eu estou fazendo? O que eu atendo no gabinete de pessoas assim, né? Deus, o que eu estou fazendo? Deus está me castigando? Nem sempre, meu irmão. Às vezes essa tribulação que você está passando é justamente para acontecer na sua vida o que aconteceu na vida de Jó, para o crescimento espiritual. Óbvio que nós não estamos falando de um Deus sádico, que quer ver você sofrer para fazê-lo crescer. Mas nessa esfera espiritual que nós não conseguimos ver, tudo o que ocorre, nós temos a chancela de Deus que não muda, é fiel, que Ele continua preservando a sua vida. Malaquias capítulo 3, versículo 6, a parte B, vai dizer: eu sou o Senhor, o teu Deus, que não mudo. Porque se eu mudasse, você já teria sido consumido. O nosso Deus não muda. Romanos capítulo 8, versículo 28, texto que você conhece muito bem, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você ama ao Senhor? Se você ama ao Senhor e está passando por essa tribulação, passando por dificuldades, assim como algumas pessoas que eu atendi durante essa semana, passando por dificuldades inúmeras, tribulações terríveis, aliás, terríveis não, espirituais. Terríveis é o que é da terra. Espirituais. Se você está passando por isso hoje à noite, saiba de uma coisa: o mesmo Deus que estava no controle na história de Jó, continua no controle na sua vida. Ele não perdeu o controle. É o mesmo Deus que tem o leme em suas mãos, lá de Marcos capítulo 4. É o mesmo Deus, continua no controle. E você quer saber como ele continua no controle? Se você prestar atenção no diálogo de Deus com o Satanás, ele inicia o diálogo e ele termina o diálogo. Satanás não tem nenhum poder de ação, se Deus assim não permitir. O que isso quer dizer? É bem interessante uma fala de Martinho Lutero. Martinho Lutero diz que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só consegue ir até onde a coleira estica. Deus é quem domina. Num certo sentido, Satanás é Satanás de Deus, porque é Deus que domina. Às vezes a gente fica pensando assim, Deus é um poder, uma força bem grandona, e Satanás é uma forcinha menor, mas ele está tentando digladiar-se com Deus. Ele está tentando lutar com Deus. Irmãos, não existe nada mais idiotado do que isso. Satanás é uma criatura, é um ser criado. Então, Deus inicia e Deus termina. Deus é o alfa e Deus é o ômega. Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Ele é quem tem o controle. Você está passando pela prensa? Você está passando pela fornalha? Você está passando por dificuldades inúmeras e dificuldades que você não consegue dominar? Você está sofrendo mesmo nessa noite? Eu quero convidar você a uma compreensão espiritual. E talvez a compreensão que vai balizar a sua vida. Se você permanecer firme, fiel, nos tempos de crise, você vai vencer as suas crises. Se você titubear, você vai postergar as suas crises. Deus quer a sua fidelidade. Jó disse: no saí do ventre da minha mãe, não tinha bens, não tinha riquezas, não tinha filhos, não tinha nada, e no tornarei para lá. Estou pouco preocupado se ficarei desfilharado, estou pouco preocupado se ficarei sem os meus bens e pertences, e não pense que com isso eu estou sendo insensível na fala, mas na prática é isso. A preocupação de Jó era se aproximar de Deus, era estar mais próximo de Deus cada vez. A preocupação e o desejo de Satanás era distanciar Jó de Deus. E a tese propositiva de Satanás é que, tocando nos bens, tocando na carne, Satanás se distanciaria. Será que hoje à noite, se você tivesse uma situação dessa, de perder um alegre dono de muitas posses, perder o que tem, deu um BO na bolsa de valores, tudo que você tinha estava lá. Será que a sua felicidade, a sua alegria, a sua fidelidade vai junto com a bolsa de valores? Seu carro bateu e você não tinha seguro. Será que a sua fidelidade, a sua felicidade vai com o conserto do seu carro e você estava errado o conserto do outro? Jó entendeu que mais importante do que a sua própria vida
era viver para a glória do Senhor. Caminhando para o final, só a apresentação de Jó por enquanto, hoje, mas caminhando para o final, lembre-se sempre, depois leia até o versículo 17, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 17. Leia até o versículo 19, melhor dizendo. Mas o versículo 10, ele vai dizer, não somente isso, mas permaneçam firmes. Finalmente, permaneçam firmes no Senhor. Revistam-se da sua força e do seu poder, para que possam resistir nos dias maus. E aí ele vai falar de toda a armadura de Deus. Meus irmãos, Jó estava revestido do poder do Senhor, Jó estava revestido da fidelidade, Jó estava revestido de uma vida íntegra, de uma vida reta, de uma vida temente a Deus, de uma vida que glorificava ao Senhor. Mas a vida dele não era apenas para amostragem, não era uma vida estereotipada. Sabe daquela que você olha assim e fala, esse camarada é um santo homem de Deus, porque do lado de fora, o cara é o cara. Ele canta a música do Roberto Carlos dando risada. Esse cara sou eu. Você olha, o cara é bom. Só que não. Porque integralmente ou interiormente, ele está fora. Jó não. Jó carregava dentro do seu coração um altar ambulante. Eu quero convidar você, hoje à noite, a carregar no seu coração um altar ambulante. A permanecer firme e fiel diante do Senhor. Nos nossos próximos encontros, nós vamos ver os diálogos que Jó vai começar a ter com esses amigos dele. Os amigos que defendiam a teologia de causa e efeito. E como ele permaneceu firme, mesmo diante de todas as acusações filosóficas, intelectuais e espirituais que recaíram sobre a vida dele. Depois nós veremos como Jó lidou com o vale mais profundo da sua existência. E finalmente nós veremos como Jó pôde conhecer a Deus. Agora não apenas de ouvir falar, mas pôde conhecer a Deus, de fato, de verdade e na realidade. Irmãos, às vezes nós conhecemos a Deus só de ouvir falar. Conhecemos a Deus assim meio distante. Conhecemos a Deus porque nós vemos no culto de domingo à noite, o pastor lá falou, o grupo de louvor, o coral, falou que existe um Deus. Ou então meu pai, a minha mãe, a minha avó, alguém me apresentou um Deus. E aí eu até me virei afeito desse Deus, mas é um Deus apenas em nomenclatura. D-E-U-S. Deus. Mas eu não tenho intimidade com esse Deus. Eu não tenho vida com esse Deus. Eu não tenho a verdade desse Deus no meu coração. Jó no capítulo 42, a partir do capítulo 38, mas especialmente no capítulo 42, ele vai num arrombo de alegria por entender que tudo o que ele fez, se fosse justiça própria, não passava de trapos de imundícia. Mas ele vai aprender que o mais importante é conhecer a Deus, não só de ouvir falar. Quem sabe estamos conhecendo ou nos relacionando com Deus que só ouvimos falar. Deus quer intimidade com você. Guarde isso, existe uma guerra invisível. Você pode ser submetido a ela a qualquer momento. O que vai fazer a diferença é a maneira com que você vai reagir a essa guerra. Qual será a sua reação? Então esses dois capítulos, ou parte do segundo capítulo, mostrou um pouco da história de Jó para nós. Viva essa semana pensando na história desse homem e como se posicionar diante do Senhor.